Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4. Eu vou ler pela versão NVI, tá? A irmã obreira lá gostou. Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Tiago 4, do versículo 7 ao 10. E fica aqui como tarefa de casa, se você quiser debruçar sobre esse capítulo, você vai ver que existe ali uma colocação de Tiago, bem pontual, sobre a forma como vivemos, né? Ele começa dizendo da onde vem, né? As intrigas, os problemas, as dissensões, as guerras, né? E ele fala, né? Sobre o posicionamento nosso como homem nos dias de hoje, homem, criação de Deus, onde está no nosso coração, a maneira, a motivação que nós temos. E ele fala assim, então pedis, né? Então não recebeis porque pedis mal. Eu acho interessante sempre falar sobre isso, porque quantas vezes eu vi grandes homens de Deus pregando esse texto, como colocando o que você tem que fazer. Por exemplo, eu quero um carro, então eu quero a marca do carro, eu quero o valor do carro, eu quero... E não tem nada a ver esse texto. Esse texto é justamente o contrário. É justamente o contrário. Você está pedindo por causa que tem tudo isso no teu coração. Raiva, ódio, você tem isso e tudo mais. Entende? Então, todas as vezes que você lê esses textos aí de Tiago, você vai ver que é para nós mesmos, para a nossa humanidade, né? E Tiago aqui não é o discípulo, né? Tiago aqui é o meu irmão de Jesus. Então, para que fique claro, porque às vezes a gente lê um versículo para a gente não pegar aquele versículo isolado e fazer dele, sabe, não tem nada a ver com isso. E esses 4 versículos que nós vamos ler aqui, do 7 ao 10, na verdade 3, termina no 10 por completo, você vai ver que é uma colocação bem pontual para nós nos dias de hoje. E eu queria que você lesse junto comigo também. Amém? Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Feche seus olhos antes de você sentar. Nós já cantamos, nós demos os avisos, enfim. Mas, Senhor, nessa manhã, Pai, nada mais nos importa, Senhor, senão a Tua presença. Senhor, nada mais faz sentido sairmos da nossa casa para vir aqui, ó Deus, se não for o Senhor para ser adorado nesse lugar. Pai, então, Senhor, o Senhor sabe como nós chegamos. Senhor, muitas vezes o nosso coração vem sim, Senhor, abatido, Senhor, vem duvidoso, a nossa mente, o nosso coração, enfim. E isso eu sei que entristece o Teu Espírito. Mas, Senhor, nessa manhã, nós clamamos a Tua misericórdia e a Tua graça. E que a Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Ó Deus, e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Possa, Senhor, através do Teu Espírito que habita em nós, nos guiar a toda a verdade. Que saiamos daqui, Senhor, nessa manhã, alimentados pela Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Oh, Jesus. Irmãos, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e como eu falei para os irmãos, nós já estamos sendo ministrados por ela nos nossos GAs, que é a palavra sujeição. E eu tenho entendido pelo Espírito, por aquilo que o Senhor tem derramado, tem feito nesses dias, que existe uma chave muito poderosa quando você entende essa palavra. Mas para que eu ministre aquilo que o Senhor colocou no meu coração, você precisa entender uma raiz que é muito forte. Raiz essa ou essa semente que foi plantada no coração do homem, que de alguma maneira isso ao longo dos anos ficou muito mais evidente, porque a própria palavra já dizia isso, que nos últimos dias levantariam homens, né, pastores de si mesmo, a verdade seria como comichão nos seus ouvidos, sabe, levantaria homens jactanciosos, irados, enfim, como diz a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo tudo isso e não é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. Mas se você vai anotar, o tema da palavra é sujeição ou prisão. Como é a sua vida? Você pode perguntar para a pessoa do seu lado, como é que é a sua vida?
Existem algumas coisas que nós precisamos compreender, principalmente nos dias de hoje, e eu tenho batido muito nessa tecla, e é meu papel falar sobre isso, que tem mostrado muito como que as pessoas têm se comportado diante de tantos momentos na vida. Quando eu falo a palavra sujeição, eu preciso fazer uma leitura no âmbito geral do que é essa palavra, ou seja, de onde ela surgiu, como ela surgiu, ou seja, qual o sentido dela na minha vida. Porque existe a sujeição e existe a submissão. É mais ou menos assim. Lembra que domingo passado eu falei que existe a pessoa que anda com Cristo e a pessoa que anda em Cristo. Lembra disso quando estavam aqui domingo passado? A pessoa que anda com Cristo, ela anda de braços dados. Na hora em que Cristo dá uma direção diferente para levar ela a um lugar de tratamento, ela larga o braço de Jesus. Ou seja, não, eu não vou fazer desse jeito. Eu não vou me submeter a isso, eu não vou fazer dessa forma. É mais ou menos isso. A pessoa que ela é submissa até um certo limite. Porque o que acontece? Jesus teve um ambiente onde ele entendeu o que era sujeição e o que era submissão. Quando ele chegou no jardim, onde ele orou, ele disse assim: Pai, está pesado tudo isso. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ali era a alma de Jesus gritando no ambiente submisso. Ele teve esse lugar onde ele disse assim: não, eu não estou aguentando, porque ele carregava ali todo o pecado da humanidade. Então Jesus naquele momento, a Bíblia não fala dessa forma, e eu estou conjecturando isso, eu estou trazendo para uma realidade de exemplo. Ele entendeu a missão dele, ou seja, aquilo que ele se sujeitou. Então a sujeição ela é um lugar onde a obra-prima de Deus espera que eu e você estejamos. Porque nós passamos por dificuldade, nós passamos por lutas, a palavra do Senhor fala sobre isso. E Jesus completa a frase dizendo assim: não, mas espera aí, mas seja feita a tua vontade. Não tem problema de maneira alguma você se espernear diante de Deus e dizer assim: eu não consigo. Como dizia minha filha quando era pequena, ela dizia assim: pai, eu não consigo. Não tem problema você, como um cristão velho de cadeira, sabe, que já está dentro da igreja há muitos anos e nunca mudou nada, você ficar batendo, como diz o Chaves, né? Isás. Isso não é o problema. O problema é você achar que em algum momento Deus vai te carregar no colo como um menino birrento ou uma mulher birrenta e vai resolver o teu problema. Não é sobre isso caminhar em Deus. Não é sobre isso, sabe, ter a sua vida pautada em Cristo. Não tem a ver com as suas vontades. Tem a ver com aquele que você entregou, diga assim comigo, a minha vida ao meu Senhor e Salvador. E o que Tiago aqui, o meu irmão de Jesus, estava falando claro e evidentemente para as pessoas, era justamente sobre isso. Era justamente sobre esse ambiente onde eles poderiam entender e se sujeitar, ou eles seriam como qualquer outro. E nesses dias, qual é a diferença daquilo que sabe que serve a Deus e o que não serve a Deus? Os frutos. A maneira como se trata, primeiramente, a esposa, quem é casado. Quem não é casado, como é que você trata seus pais? E vice-versa, em todos os níveis e âmbitos da sociedade. Como você se relaciona com seu vizinho, como você se relaciona com seus parentes, como você se relaciona com seus irmãos dentro do ministério, ou dentro do corpo de Cristo. E isso é uma realidade que nem eu e você podemos fugir. Porque quando se fala sobre a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos compreender que a palavra, a Bíblia, não é por de fora. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Você sabia que a Bíblia não é para quem está de fora? É para dentro? É para você e é para mim? Entenda, o que eu quero dizer nessa manhã é que você precisa se colocar num ponto e num lugar de como anda você diante dos princípios de Deus. E é sobre isso que nós vamos aprofundar mais. Porque existe aqui uma guerra natural e eu quero dizer sobre isso. Lá em Isaías, no capítulo 13, se não me falha a memória, você vai ver, discorrendo a palavra de Deus, da atitude que fez com que Lúcifer, o anjo de luz, fosse expulso do céu. Você vê ali que ele tem uma conversa muito clara que dizia o seguinte: olha, você ousou em seu coração ser maior do que Deus. Você quis um lugar que não era seu. Você quis um lugar onde não era para você estar. E nesse ambiente de santidade, diga assim comigo, no céu, ele conseguiu enganar um terço. E você acha que nos dias de hoje, onde o temor do Senhor tem sido isso aqui, você acha que ele não tem enganado a muitos? Se no céu ele conseguiu tirar um terço, no céu, você sabe o que é isso? No lugar de santidade, onde havia o próprio Deus morando, onde havia louvores, você está entendendo? Ele enganou um terço daquele lugar. Então por que nos dias de hoje, eu e você achamos que nós somos o sabidão,
e sem Deus em nós, sem conhecer da sua palavra, sem meditar sobre a palavra, nós vamos dizer para Satanás: eu te venço. Aonde está o nível de tão confiança sua, que você não se sujeita à palavra de Deus? Nós não sujeitamos à palavra de Deus, ao ponto de ter uma certeza e uma confiança que nós não somos enganados pelo nosso eu, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, por aquilo que a gente acha que sabe alguma coisa. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Quando Satanás foi enviado à terra, a Bíblia diz que ele foi lançado. Ele não foi convidado para estar. Aqui eu aprendo alguma coisa. Do céu ou vem algo dado, ou vem algo jogado. Entenda o que você tem vivido hoje. O Senhor tem entregue nas tuas mãos ou você fez para ter? As decisões que hoje você tem vivido, o fruto disso foi Deus que te entregou? Porque a Bíblia diz que as riquezas, as bênçãos, o agir de Deus, até os sinais nos acompanharão. Não tem a ver com o que você faz. Não é porque eu fui desse jeito, porque eu sei que isso não importa. Os frutos que você tem gerado, eles não vão vir como diz assim, você não precisa mostrar eles, irmão. Você não precisa, dizer, esses são os meus frutos. Isso, irmãos, isso aí é um sinal de alguém que não entendeu a paternidade de Cristo. É alguém que tem a sua alma ainda ferida, porque há uma evidência daquilo que ela fez. Ou seja, estão aqui as minhas mãos, olha o que eu fiz. Mas quando uma pessoa compreende pela essência da palavra do que Deus faz, ela continua fazendo, e os frutos vão acompanhando. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então qual é a referência de Deus na sua vida? Aquilo que você não precisa falar, mas os outros veem. Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Faça sem que os outros percebam. Deus vai te honrar no seu tempo. Você não precisa, mas para me dar certo eu preciso isso. Sabe o que é isso? Falta de sujeição. Pastor, mas beleza, eu entendi isso até agora, está tudo certo. Então Satanás foi o que... Não, irmãos, a origem da sujeição, sabe qual que é? Não entender a paternidade de Deus sobre a sua vida. Quando você não entende a paternidade de Deus sobre a sua vida, aquilo que Ele desenhou sobre você, aquilo que Ele tem pedido a seu respeito, você é um insujeito, assim como Satanás. Entenda, pastor, mas isso é forte. Não, eu estou falando da palavra de Deus, trazendo para a humanidade, trazendo para aquilo que é o palpável. Gênesis fala que Deus construiu o Éden e colocou o homem lá. Quando colocou o homem lá, ele falou assim: olha, de todas essas coisas que tem aqui no jardim, a única coisa que eu não quero que você coma é da árvore que está bem no meio, porque aquela árvore é do conhecimento do bem e do mal. Você sabe onde foi que Satanás conseguiu regar essa semente no coração do homem? Quando ele lançou o quê? A simples colocação aos olhos da mulher. Diga assim comigo: por isso que a Bíblia diz. Diga assim: por isso que a Bíblia diz que os meus olhos são a janela da alma. A Bíblia diz que a serpente, depois você vai lá, Gênesis 3, se não me engano a memória, não fala a memória, você vai ver que a conversa com a mulher é essa. Você sabe que ele não quer que você seja como ele, né? Você sabe que se você comer, não vai te acontecer nada. Você sabe que quando você comer do fruto que ele disse para você não comer, vai te abrir teus olhos e você vai ser igual a ele. Preste atenção, a concupiscência dos olhos, ela só é um gatilho que traz para fora o fruto dessa semente que está no seu coração. Por isso que é importante nós termos os nossos olhos fitos, ou seja, fixos no autor e no consumador da nossa fé. Diga assim: que meus olhos estão em Cristo, não em crise. Porque quando você olha, meu querido e minha querida, para as pessoas, você vê gente falha. Eu sempre digo isso, eu não sou a última bolacha do pacote. Não confie, não, mas o pastor Abel, irmãos, eu posso decepcionar você. Uma fala minha pode, te decepcionar. Olha aqui, vocês estão vendo alguma asa aqui? Estão vendo alguma auréola? Eu não sou anjo.
Eu pego como qualquer um, irmãos. Eu tenho as mesmas dificuldades como qualquer um. Eu vivo. Irmãos, eu não ando levitando não, sabe? Porque eu entendo que o meu presente é estar no presente que é Cristo. É eu ter minha vida pautada naquilo que Deus espera. Não, irmãos, olha, você não tem noção das coisas e as tentações e como vem. Agora, se eu não entender que eu tenho que estar o quê? Sujeito à palavra de Deus, eu acho que eu dou conta sozinho das coisas. Eu acho que eu sou bonzão sem procurar ninguém. Para quê? Não, eu estou agora. Irmãos, você já parou para analisar? Um cara no domingo de manhã vem falar para ti que precisa de 350 mil reais, porque já assinou um contrato que a gente tem que estar lá dentro? Você acha como é que tem sido as minhas noites? Você acha como é que... Eu estou falando do natural das coisas, agora traz isso no espiritual. E eu não estou me fazendo de nada, pelo contrário, eu quero só que os irmãos orem. Mas se eu aprendi alguma coisa nesse tempo todo, é o seguinte, é sujeitar o propósito de Deus. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, sujeite-se ao propósito de Deus. Irmãos, eu estou há 14 anos dentro desse ministério e fui muito bem treinado por um homem chamado Álvaro Vippel, que eu decidi me sujeitar a ele, e ponto e acabou. Pronto e acabou. Ele me startou no ministério, foi ele o meu pai espiritual, foi ele que disse assim, assim, assado. Eu sou grato eternamente à vida do meu pastor Álvaro, como hoje sou grato à vida do meu pastor Manuel, sou grato à vida dos meus pais, sou grato à vida dos meus sogros. Mas pela palavra, ele foi o meu pai de honra. Ele foi o homem que me startou no ministério. Hoje eu sou o que sou, primeiramente por Deus, mas um homem que acreditou em mim. E acabou-se, pode achar o que for, essa é a realidade. E eu vou honrar isso em nome de Jesus até Jesus voltar. Então eu entendo o que é sujeição. Eu não estou falando de alguém que, você questionou, você... Irmãos, quantas vezes, quem sabe o que eu estou falando? Quantas milhões de vezes, pessoas diziam, sai daí, não fica aí, porque não sei o quê. Hoje, Deus tem dado a vitória em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu essa semana? Uma pessoa que há 8 anos atrás saiu desse ministério. Há 8 anos atrás eu nem sabia o motivo pela saída. Sexta-feira ele veio aqui chorando, pedindo perdão para mim. E sabe quantos vão voltar assim? Muitos. Sabe por quê? Porque existe um princípio de sujeição ao que Deus está fazendo. E para mim, meu querido, meu pai e minha mãe estão aqui com todo respeito. Não tem pai e nem mãe querida. Não tem pai e nem mãe querida. Eu estou fazendo pro Senhor Jesus. E acabou. Porque há um princípio de entender que se eu me sujeito a Deus, eu tenho força para resistir ao diabo, e então ele vai fugir de nós. E é fácil você ver uma pessoa que tem entendido isso. E eu quero te trazer 3 coisas pontuais, que você entenda isso nessa manhã. O primeiro fruto de alguém que entende o que é sujeição. Diga para a pessoa do seu lado, ela tem paz. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, tudo que eu falei quinta-feira, tudo que eu estou dizendo, irmãos, eu tenho muita paz. Eu tenho muita paz, mas muita paz. Sabe por quê? Porque não tem a ver comigo. Não tem a ver com o Felipe Abel Vieira de Lima. Tem a ver com o propósito eterno de Deus e acabou. Abre comigo Isaías 26, de 1 a 4 para você ver. Isaías 26, de 1 a 4. Naquele dia, esse cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito... Perdão, leio o texto errado, né? Falei uma coisa, fiz outra. Eu falei certo, é isso mesmo? 26, de 1 a 4, está certo. Versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está aí firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Diga para a pessoa do seu lado, como é que está a sua vida? Você tem tido paz?
Mas entenda o que eu estou querendo dizer como paz, irmãos. A paz que excede todo entendimento, essa está em Cristo Jesus. A paz não é aquela paz de, meu Deus, eu só vivo brigando dentro de casa, eu não tenho um tempo de paz. Dentro do trabalho, meu Deus, essa perseguição, o pessoal só quer puxar meu tapete. Paz é aqueles que têm entendido o que Deus está fazendo. É aquele que tem entendido que por mais que as ondas sejam altas no barco, Ele está junto. Não é aquelas pessoas que retrocedem só por qualquer. Não é a paz que você diz assim, não, mas espera aí, eu preciso ter paz. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existia um lugar na terra que era o Jardim do Éden. Ali havia paz. O homem caiu, esse jardim foi colocado 2 anjos com espada de fogo. Sabe o que aconteceu de lá para cá? A paz é só quem está em Cristo Jesus. E Ele mesmo disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu falo de paz, não é ausência de problema. Quando a palavra de Deus fala sobre paz, não é você ter que lutar para ter solução, não, pelo contrário, é você ter que fazer aquilo que gera paz. Eclesiastes 3 fala sobre isso, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de juntar pedra, tempo de tacar pedra. Tem hora que você vai ter que guerrear mesmo, você vai ter que lutar. Porque até o reino de Deus, a Bíblia diz, é tomada força. Mas que força é essa? É prontidão à sujeição de Deus. Você acha que é fácil se sujeitar? Quando Deus toca na ferida que você tem que se render, é uma luta. A Bíblia deixa clara que a carne, ela milita com o espírito. Há um ambiente onde a gente não... Ou acabou? Existe um ambiente onde a carne não se sujeita. Então por que eu não tenho paz nesses dias? Porque talvez hoje você não tenha entendido o que é sujeição. Quando eu falo de sujeição, igreja, eu quero que você entenda que é aquilo que você ainda não conseguiu entender. Porque você quer que seja algo espiritual. Não, tem que ser algo espiritual. Sabe, tem que ser algo que eu preciso ouvir Deus. Mas você acha que Deus vai se portar a alguém que o coração está longe dele? Você acha que Deus vai falar com o iníquo, que separa você de Deus? Não, é hora de você tomar uma atitude. Eu costumo dizer que antes de dizer que você é homem de Deus, você tem que ser homem. Então se tem que pedir perdão, não é uma questão de momento ou sentimento. É a hora de você decidir fazer. Quando se fala sobre esse ambiente onde a gente precisa ser sujeito, peraí, eu preciso pagar minhas contas, Deus, eu não tenho, está chegando mais, presta atenção que eu vou falar agora, está chegando mais um final de ano, está chegando mais um final de ano, e mais um final de ano que você não sabe o que é guardar teu 10º inteiro, pelo contrário, você está esperando chegar o 10º para pagar as contas, mais um ano. Isso precisa ser profeta para dizer isso? Claro que não. Agora adianta você pedir para Deus, Deus me dá a condição para pagar minhas contas, se você não sabe viver com o que Deus tem dado? Aonde está espiritual nisso? Se você ganha 2, você quer viver um padrão de 5, aonde que tem espiritualidade nisso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Diga amém. Sujeição. Sujeição. Ah, mas pastor, que o senhor não sabe o que eu vivo, irmãos. Amém, eu não estou aqui para julgar, não é isso. Eu estou aqui para te mostrar que quando você se sujeita à palavra de Deus, você não entra em lugar nenhum sem antes fazer as contas. Você não faz absolutamente nada antes de perguntar para Deus se esse é o momento de ter isso. Você não faz absolutamente nada antes de colocar a sua vida pela palavra de Deus em níveis de conselho. Irmãos, para nós tomar essa decisão de escolher um lugar, você acha que eu achei bonito o lugar lá? Eu acho que aqui vai ser legal uma igreja. Ah, vai ser legal isso. Irmãos, eu passei dias perguntando a pessoas que eu sei que a palavra delas pesa ao meu coração.
Preste atenção à sequência. Deus falou comigo. Não é só um tempo de uma palavra, é uma mudança de geografia. Puf. Beleza? Eu vou mudar. Deus falou comigo. Tá, mas Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Me fala. 1 Josué capítulo 1, versículo 10 em diante. Avise o povo que daqui 3 dias nós vamos direção dada. Sabe quantos meses falta para nós mudar? Diga para a pessoa do seu lado. 3 meses. Depois disso eu poderia, não, está tudo certo, igreja, vamos avançar, e não sei o quê. Vem a palavra do aniversário da igreja, Cadma. Porque lá no aniversário da igreja ninguém sabia que eu já sabia que tinha sido vendido. Gostou disso? Sabia que não sabia que não sabia? Comecei a ouvir pessoas que falam ao meu coração, que conhecem. O que você acha disso? Tinha gente que respondia para mim, nem sabia o porquê que eu queria, porque eu queria saber. Porque se eu chego e digo assim, o que você acha de nós mudar agora? Pastor, não sei o quê. Está entendendo? Irmãos, é simples. Diga assim comigo, o evangelho é simples. 2 mais 2 é 4. Agora, se Deus quiser pegar o 4 que sobrou da tua soma e fazer 12, é Ele, porque Ele é Deus. Mas o meu e o seu papel é obedecer o que está ali. Diga para a pessoa do seu lado, só se sujeite, querido. Que você vai ter a verdadeira paz. Outra coisa também que vem como reflexo claro na vida de alguém que se sujeita. Abre comigo em Salmos 17, do versículo 7 ao 11. Salmos capítulo 16, do versículo 7 ao 11. Salmos 16, do 7 ao 11. Por que essa BNVI está diferente do meu? Será que é o modelo? O sabor? Mas vamos lá. Bendirei o Senhor que me aconselha. Olha só, irmãos. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Diga assim para a pessoa do seu lado, nessa manhã, se você é sujeito, você tem uma vida alegre. Pastor, mas como assim alegre nesses dias? Como assim alegre? Está faltando isso, não sei o quê. Aquela galera que gosta porque isso, porque aquilo outro, político, esse e aquele, e vai. Sabe de quem nós estamos falando aqui? Davi. Um homem que errou, um homem que fez coisas que Deus não mandou fazer. Um homem que tantas vezes foi colocado em situações em que a alma dele gritou. Mas ele foi conhecido e é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele errava, o primeiro lugar e o primeiro ambiente que ele estava era se sujeitando a Deus. Esse lugar de sujeição, irmão, quem entende, até quando está dormindo, está sendo ensinado pelo Senhor. Sabe por quê? Lembra? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, mas eu não tenho sentido essa alegria. Então onde é que você está se sujeitando? Irmãos, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz que Deus, ele se opõe, ele se levanta com um coração soberbo. Deus, ele ignora. Mas ele diz que ele não suporta um coração quebrantado e contrito. O que chama a atenção de Deus na terra, aprenda isso em nome de Jesus. Não é os teus bens. Bote isso na sua cabeça, querido.
Salmo 127 diz que em vão é acordar cedo e dormir tarde pelo pão que trabalha. Não adianta o sentinela guardar a casa se o Senhor não for prioridade naquele lugar. Não adianta. Não, porque agora final de ano começa a loucuragem, né? Como diz o Júlio. Como é que tá aí, Júlio, hoje? Loucuragem, pastor, loucuragem. O Rafa tem um negócio de dizer que é pauleira. E o pau tora, né, gaúcho? Todo mundo tem, meu irmão. Na hora que abre os olhos, já é do olho do lado, vê se passou a noite dormindo bem ou não, porque teve a mulher ou o homem que roncou a noite toda. Davi era um homem que entendeu isso. Davi era um homem que sabia reconhecer isso. E ele se sujeitava. Davi se sujeitava, meu querido. Reconhecia onde tinha errado. E o mais interessante de tudo é que não precisava de muito. Sabe quantas vezes eu e você batemos a cabeça? Obrigado, John. Sabe quantas vezes eu e você batemos a cabeça nas coisas? É porque a gente quer insistir naquilo que Deus está gritando para não fazer. Diga para a pessoa do seu lado: você tem alegria, mas se sujeite. Outra coisa também, Eclesiastes 2, do 24 ao 26. Eclesiastes 2, do 24 ao 26. A palavra de Deus diz assim, ó: para o homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer em seu trabalho. Olha só o que Salomão fala. E é uma verdade. Você comeu o que quer, você está onde quiser, vestiu o que pode. Tem prazer? Não há. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Olha só, Salomão, o homem mais sábio do mundo e mais rico. E ele diz: quem aproveitou mais do que eu tudo que o dinheiro podia dar? Tudo que a riqueza podia dar? Ele começa a dizer assim, versículo 26. Ao homem que agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Ponto. Quanto ao pecador, Deus o encarrega. Olha só como Deus ele é perfeito. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-la ao quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Olha aqui para mim. Tudo que você tem hoje, agora, nesse momento, pensa comigo, o que está na tua conta lá, seja positivo ou seja negativo, é fruto de como você tem andado diante de Deus. Você está entendendo? Falando para os mais racionais agora, a galera que caminha dentro desse ambiente de que achar que nome, sabe, que achar que riquezas, que achar que herança, que achar que isso, que achar que... Como é que está a tua vida hoje? Você tem caminhado em sabedoria ou só em inteligência? Como é que você tem usufruído daquilo que Deus tem te dado? Porque tem gente que não... Deus o livre pensar em fazer uma viagem. Pegar a mulher e ir aqui em Balneário? Não, nós não temos dinheiro para isso. Não, porque... Não, eu vou viajar, eu vou... Não, o que? Eu? Não, Deus me livre. Se a gente sair daqui para comprar 1 quilo de alcatra hoje, vamos passar o mês inteiro sem comer. Nós temos que comer primeiro... Nós estamos no tempo do músculo. E não tem nada contra isso, mano. Músculo bem feito é uma bênção. Eu não estou dizendo de nada. Eu estou querendo que você entenda como está a tua sujeição às coisas de Deus. Porque a Bíblia deixa claro que as pessoas em que se sujeitam à palavra de Deus, elas comem, elas vivem, por onde anda a paz no coração dela. Porque ela não depende da circunstância. Porque ela já entregou o seu coração em sujeição àquele que de fato é importante. Hoje nós vamos renovar as nossas vestes, como diz a palavra do Senhor.
A Bíblia diz que nós temos que analisar o nosso coração. E aquele que toma e come indevidamente. Em outras palavras, você sabe que está errado. Você não faz nada para mudar. Você não procura ajuda em lugar nenhum. Você continua exercendo e querendo uma misericórdia e uma graça, sem fazer o teu papel nela. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quem come e bebe indevidamente. Por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ceiar, todo mundo pode, irmão. Não existe um homem que pode dizer o que você tem que cear ou não. Não, porque aqui a gente só libera a ceia para quem não é casado. Adianta, você está 20 anos com uma pessoa. 20 anos com uma pessoa, você não sabe o que é, por exemplo, pegar uma hora, não, eu preciso fazer diante de Deus e diante dos homens. Você acha que um pastor dizendo para ti que você não tem que cear, você vai mudar a tua cabeça? Não vai. Tem 10, 15 anos que você não faz seu papel, mas você vem para a igreja. Você acha que uma palavra de domingo vai resolver? Eu sei lá, então, quantas pessoas eu já ouvi? Não, amanhã eu vou resolver minha situação. Amanhã eu vou resolver minha situação. Então aí, eu não vou dizer o nome, porque senão cai o CPF, como diz o outro. Não vou falar mais, senão cai o CPF. É para você mesmo. Como é que pode um negócio desse? Irmãos, um cristão que se preze o mínimo possível, ele tem que entender que a ceia do Senhor deveria ter sendo feita todos os dias que a gente se reunisse. E é uma das ordenanças, o batismo e a ceia, porque é a maneira clara do que você está fazendo, do que entendeu da cruz. Então, se você faz isso indevidamente, você está dizendo no mundo do Espírito o seguinte: eu sou réu, confesso que os meus pecados não foram perdoados na cruz, e o que Jesus Cristo fez, para mim não vale. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A Santa Ceia do Senhor, irmão, deveria ser para o cristão um dos momentos mais alegres do caminhar em Cristo. Sabe por quê? Porque é um ensaio daquilo que nós vamos fazer na glória. É um ensaio daquilo que está nos esperando na boda do Pai. Nós deveríamos esperar o culto de ceia, sabe, num ambiente de alegria, numa coisa maravilhosa, sabe, porque é festa. Mas pela nossa falta de sujeição, sabe que muitas vezes é ceia para nós? Eu não vou cear porque ele não me pediu perdão hoje. Não vou ceiar porque, Diga assim para mim: do velho homem não se aproveita nada. O que Deus espera em você é Cristo revelado. E Cristo se sujeitou. Ele não apenas se submeteu, Ele se entregou, corpo, alma e espírito. Você precisa entender como está a sua vida nesses dias. Se você é uma pessoa inteligente, eu quero te dizer que essa inteligência tem limite, sabedoria não. A palavra do Senhor diz que não é que a gente tem que pedir inteligência e Ele nos dará. Peça sabedoria e Deus nos dará em todo o tempo. Pastor, mas eu não tenho paz. Claro, o que falta para você fazer para ter paz? Para e pensa, você já fez tudo o que tinha que ser feito. Você já ligou, você já correu atrás, você já fez uma oferta de reparo, você já fez o que tinha que ser feito. Pastor, mas eu não estou tendo alegria. Mas por quê? Se existe uma alegria, que alegria é essa? A alegria da salvação. Queria que você ficasse de pé, grupo de louvor, vem aqui.